Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar a correção da semana 2, do PET 6 do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana, o PET fala sobre combinação e arranjo. Qual a diferença entre combinação e arranjo? Então, aqui, diferença, tá? Ele trouxe que arranjos. Em arranjos, a ordem, ela é muito importante. A ordem importa. O que significa isso? Né? Significa o quê? Se eu alterar a ordem do conjunto, eu irei estar criando um novo conjunto ou um novo agrupamento, um agrupamento diferente de outro, tá? E na combinação, não importa a ordem. Então, um exemplo simples de combinação, por exemplo, você vai fazer uma salada de frutas, né? Então, na salada de frutas, você vai... qual fruta você pica primeiro? Banana, laranja, maçã? Não importa. Então, ali você vai fazer uma combinação de um total de X frutas e escolher algumas para fazer a salada. A ordem não importa, então você usa combinação. Agora, por exemplo, você está numa competição, tá? E aí você tem 10 competidores e vai ter sempre 3. Vai ser com medalhas, vai receber medalhas o primeiro, o segundo e o terceiro. Nesse caso, você vai trabalhar um arranjo, porque faz diferença a ordem. Então, o primeiro, né, dos 3 que você escolher, se você inverter a ordem entre os 3, faz diferença, porque um é o primeiro colocado, o outro é o segundo e o outro é o terceiro. Então, na combinação, a ordem não é importante. Então, na combinação, a ordem não importa. No arranjo, a ordem já é importante. Então, sempre que vocês forem trabalhar com um conjunto X de elementos ou de N elementos, e vocês vão escolher uma quantidade diferente, né, menor, vocês sempre têm que perguntar se a ordem é importante. Se é importante, iremos trabalhar arranjo. Se não for importante, iremos trabalhar uma combinação. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe, né, a fórmula de arranjo, que está no PET 1, e agora o PET trouxe a fórmula de combinação. Olha o que é a diferença aqui entre eles. No arranjo, eu vou pegar o total, né, do fatorial de total e fazer a diferença entre o total do grupo e a quantidade que eu quero agrupar. Na combinação, eu tenho um fatorial de total dividido por quem? A diferença entre o total e o que eu quero agrupar, vezes o fatorial do grupo que eu estou montando. Então, a diferença entre os dois é que aqui eu vou estar multiplicando pelo fatorial do número de grupos que eu quero, número de participantes daquele grupo, tá? Então, o que é uma combinação na linguagem matemática? Denominamos combinações de N elementos distintos, tomados K a K, aos conjuntos formados por K elementos diferentes, escolhidos entre o N elementos totais, ou N elementos dados. Então, agora aqui no exercício 1, a gente vai justamente aplicar, né, a fórmula de combinação. Então, na fórmula de combinação, nós temos que combinação vai ser igual ao fatorial. Vamos colocar aqui. Combinação de N KK vai ser igual ao fatorial de N. N menos K, não se esqueçam do fatorial, gente, vezes K fatorial. Então, a gente vai aplicar a fórmula em todos aqui. Letra A, combinação de 6, 2 a 2. Combinação de 6 tomados 2 a 2 vai ser igual a 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, vezes o 2 fatorial. 6 fatorial.
6 menos 2 fatorial, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Nós iremos expandir o 6 até chegarmos no 4 fatorial. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque aqui eu vou cortar com esse fatorial, e fatorial de 2 é 2. Então, aqui eu simplifico, porque está tudo multiplicando, e também posso simplificar, se eu quiser, o 6 com 2, vão simplificando. Aqui fica 1 e aqui fica 3. 3 vezes 5, 15. P, combinação de 5 tomados 4 a 4. É 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial, sobre 4 fatorial. 5 menos 4 fatorial vai dar 1. Então, eu vou expandir o 5 até chegar no 4. Então, vai ficar 5 vezes 4 fatorial. 5 menos 4 vai dar 1 fatorial, que vai dar 1. E aqui eu tenho esse 4 fatorial. Vou simplificar o 4 com 4. 5 sobre 1, 5. Letra C. Combinação de 8, 4 a 4. 8 fatorial, 8 menos 4, 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Vou expandir o 8 até chegar no 4 fatorial. 4 fatorial. E esse fatorial, eu vou expandir ele para a gente simplificar. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, olha só como que fica a simplificação. 4 fatorial, eu só posso cortar com 4 fatorial. Não corte com esse 4 aqui, não. Senão fica errado. Fatorial, eu corto com fatorial. Então, cortei. Aqui eu posso simplificar. 3 vezes 2 é 6. Então, eu vou simplificar esse 6 com 3 vezes 2. E o 8 com 4 eu também posso simplificar. Aqui embaixo vai ficar 1 e aqui em cima ficou 2. Que 8 dividido por 4 vai dar 2. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, o meu denominador, ele sumiu todo, né? Então, ele foi todo embora. E no lugar... Opa, deixa eu cortar aqui. E no lugar do 8 ficou 2. Então, nós temos aqui 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Então, aqui ficou 2. Então, eu tenho que multiplicar 2 vezes 7 vezes 5. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Letra D. Vou colocar aqui, D. Combinação de 15 tomados 3 a 3. Então, nós vamos ter 15 fatorial sobre 15 menos 3, 12 fatorial, vezes 3 fatorial. Vamos expandir o 15 até o 12, vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial. Tudo isso dividido por 12 fatorial vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Quem que a gente pode simplificar? O 12 fatorial com 12 fatorial. Aqui nós podemos simplificar o 3 com 15. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. E o 14 com 2 também podemos simplificar. Vai ficar 1 e 7. Então, quem que sobrou aqui para a gente estar multiplicando? 5 vezes 7 vezes 13. Então, combinação de 15, 3 a 3, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 13, 455. Tá? Então, aqui é só para a gente treinar, né, como que usa a fórmula de combinação. Sempre expandir até o maior fatorial
expande o segundo fatorial para a gente simplificar, ok? 2. Cada situação abaixo envolve agrupamentos que podem ou não ser distinguíveis pela ordem de seus elementos. O que significa isso, ser distinguível? Ou a ordem importa ou a ordem não importa. Aqui no caso de ser distinguível, é que a ordem importa, tá? Então, classifique com S o agrupamento que altera ao modificar a ordem, então seja a ordem importante, e com N o que não altera. Então, nós vamos colocar S para que altera e N não altera. Então, formar números positivos de 4 algarismos distintos. Sempre que eu vou montar números, né, que eu formar números, a ordem é importante. Vamos supor, eu tenho algarismos de 0 até 9 para me trabalhar. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades, né? E eu quero formar um número com 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Se eu colocar a ordem de 1, 2, 3, 4, por exemplo, é diferente do número formado por 2, 3, 1 e 4. Então, a ordem aqui é importante. Então, primeiro aqui, sim, pois a ordem é importante. Se eu mudar a ordem dos números, irá gerar um número diferente. 2. Escolher 2 calças entre 12 de cores diferentes. Então, vocês têm lá 12 calças de penduradas. Eu vou lá e vou escolher 2. Não tem nenhum critério para eu estar escolhendo. Então, aqui tanto faz eu escolher a primeira azul, amarelo, azul, tá? Então, o primeiro é sim e o segundo é não. Primeiro sim, segundo não. Então, vai dar letra A. Aqui, isso. Então, é primeiro sim, segundo não. Então, 2, letra A. 3. Considere os 3 problemas. Nós vamos fazer a mesma análise. Problema 1. Com os 10 trabalhadores de uma fábrica, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas? 10 trabalhadores, comissão de 4. Não colocou critério nenhum, então a ordem não importa. Então, se não importa, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar uma combinação. Só estendendo um pouquinho mais aqui, então aqui eu trabalharia uma combinação de 10, 4 a 4. Tá? A ordem não importa. Problema 2. Usando-se 8 pessoas, quantas filas de 5 pessoas podem ser formadas? Bom, quando a gente fala em fila, quem está primeiro na fila quer ser o primeiro da fila. Então, aqui a ordem é importante. Se eu passar ele lá para quinto, ele já não vai gostar. Então, nesse caso, a ordem é importante. O que eu trabalharia aqui? Um arranjo de 8, 5 a 5. A ordem é importante. Problema 3. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados dos algarismos de 1 a 9? Então, vejam bem, aqui não é de 0 a 9. Então, de 1 a 9, eu tenho 9 possibilidades. E sempre que formamos números, formação de números, igual vocês viram anteriormente, a ordem é importante. Então, aqui nesse caso, a ordem altera. Eu trabalharia um arranjo de 9, 3 a 3. Se eu fosse, trabalhar isso aqui. Então, quais que são importantes? O 2 e o 3. Letra C. Questão 4. No círculo abaixo estão destacados 6 pontos. O número de triângulos que podem ser formados com vértices desses 3 pontos é, neste caso, para a gente formar um triângulo, nós precisamos de 3 vértices, Então, por consequência, 3 pontos. E aqui não vai fazer diferença, por exemplo, vamos supor que eu comece do ponto A. A, E, C e volto para o A. Tanto faz eu começar do A, do C ou do E, eu irei formar o mesmo triângulo. Então, aqui a ordem não importa. Então, se a ordem não importa,
Eu vou trabalhar com combinação. Eu trabalho com combinação. Combinação de 6, que é o total de pontos, tomados 3 a 3. A gente joga na fórmula. 6 fatorial vai ser sobre 6 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. 6 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Vamos expandir o 6 até o 3 fatorial. 6, 5, 4, 3 fatorial. Sobre 3 fatorial. E aqui eu vou expandir um dos 3 fatoriais. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Simplifico fatorial com fatorial. E aqui eu posso simplificar 3 vezes 2, 6. Simplifico com 6 do numerador. 5 vezes 4, 20. Então, aqui eu consigo formar 20 triângulos. Letra B. 5. Um clube dispõe de 12 jogadores para formar um time de vôlei, que é composto por 6. Sabe-se que atletas jogam em qualquer posição. Então, ali, tanto faz, né? Número diferente de times de vôlei que podemos formar. Se jogam em qualquer posição, então vai ser uma combinação, a ordem não importa, de 12, 6 a 6. Combinação de 12, 6 a 6 é 12 fatorial dividido por 6 fatorial, porque 12 menos 6, 6, vezes 6 fatorial. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Parar aqui, vou deixar esse 6 fatorial para me simplificar e vou expandir esse 6 fatorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, quem eu simplifico? O 6 fatorial com o 6 fatorial. E agora a gente vai simplificando os demais. Por exemplo, 6 vezes 2 vai dar 12. Então, eu corto com 12. O 9 com 3, eu posso simplificar. Aqui vai ficar 1 e aqui ficou 3. O 10 com 5, eu posso simplificar. Aqui vai ficar 1 e aqui ficou 2. E o 4 com 8, eu também posso simplificar. Embaixo ficou 1, em cima ficou 2. Então, aqui a minha multiplicação ficou, o denominador sumiu, né? Então, ficou 11 vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 7. Quando você multiplica tudo isso, você vai ter 924. Então, dá para formar 924 times de vôlei. Ok? 6. Considere os 3 problemas seguintes. Problema 1. Com os 20 alunos de uma turma, de quantas maneiras pode-se escolher uma comissão de formatura com 4 pessoas, composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário? Aqui eu já denominei as funções, então aqui a ordem importa. Se não especificasse nada, se não tivesse critério algum, a ordem não importaria. Mas, como eu especifiquei que dos 4, um vai ser presidente, o outro vice, e o outro tesoureiro, e o outro secretário, então, eu coloquei um critério aqui, tá? Então, a ordem importa. 2. De quantas maneiras se pode sortear 3 prêmios iguais entre 100 pessoas? Aqui é um sorteio de prêmio, não é de primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então, a ordem não importa. Então, tá aqui, a ordem não importa. 3. De quantos modos Pedro pode arrumar os 10 livros distintos lado a lado em uma estante? Bom, nesse caso, se o Pedro começar, colocar os livros em uma certa ordem e ele vir inverter os livros, a ordem vai mudar, tá? A ordem irá mudar, porque os livros são diferentes. Então, antes era
livro de matemática, livro de química, geometria, tal. Se ele mudar isso, biologia, matemática, química, a ordem mudou. Então, aqui a ordem importa. Forma-se sequências diferentes de livros. Então, importa. Então, nos problemas 1 e 3, a ordem importa. Então, vai ser letra B. A ordem aqui é importante e a ordem aqui é importante. Letra B. 7. Nas retas apresentadas abaixo, são marcados 8 pontos, 2 pertencentes à reta S e 6 pertencentes à reta R. Então, aqui eu tenho 8 pontos. Aqui, ó. 1, 2 AS, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero, a partir desses pontos, né, que vão ser os vértices, para eu estar formando o quê? Triângulos diferentes. Aqui, como eu tenho 2 segmentos, né, de reta, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Por exemplo, a primeira opção é eu começo da reta S, né, eu nem preciso começar, eu escolho um ponto da reta S, que vai ser um vértice, e 2 pontos na reta R, tá? Então, se eu fizer isso, olha o que acontece. Se eu escolher um ponto da reta S, eu vou fazer uma combinação, qualquer ponto, não importa, de 2, 1 a 1. E se eu escolher, um ponto da reta S, combinação de 2, 1 a 1. Agora, se eu escolher 2 pontos em R, que é a segunda, quantos pontos eu tenho no total? Então, vai ser uma combinação de 6, 2 a 2. E aqui eu vou fazer uma multiplicação. Porque para eu estar formando, né, este triângulo, eu preciso de um ponto de uma e 2 pontos de outro. Então, eu preciso aqui. Isso e este. Agora, se eu começar pela reta S, eu posso escolher 2 em S e 1 em R. Então, aqui vai ficar, se eu escolher 2 pontos em S, combinação de 2, 2 a 2 e 1 ponto em R, combinação de 6, 1 a 1. Então, aqui, esse E sempre vai ter o quê? Uma multiplicação, tá? E esse OU que eu destaquei aqui? Porque eu posso fazer nessa primeira opção ou escolher 2 pontos de S. A segunda opção. Desculpa. Com isso, esse OU, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma soma. Eu brinco com os meninos que eu falo que é uma soma. Sempre que for OU, você soma. Sempre que for E, né, igual aqui no caso, eu faço o quê? Eu multiplico. Tá? Então, preste atenção nessas conjugações. Porque ou é uma ou é outra. Então, eu somo. Agora, quando eu preciso de um e de outro, eu multiplico as combinações. Então, nós vamos resolver isso aqui agora. Então, eu vou resolver primeiro com essa multiplicação e depois eu vou somar esses 2 resultados. Então, vamos lá. Combinação de 2, 1 a 1, vai ser 2. Combinação de 6, 2 a 2, 6 fatorial sobre 6 menos 2, 4 fatorial sobre 2 fatorial. 6, 5, 4 fatorial. Vou cortar com esse 4 e aqui vai dar 2. 3 vezes 5, 15. Então, esses 2 resultados, o 2 e o 15, eu vou fazer o que com eles? Eu vou multiplicar. 2 vezes 15, 30. E agora, nós vamos fazer essa aqui. Combinação de 2, 2 a 2, vai ser 1.
Só tem uma possibilidade, né? E combinação de 6, 1 a 1, eu também só tenho, aí eu tenho 6 possibilidades. Então, eu vou multiplicar aqui, 1 vezes 6 vai dar 6. Então, os resultados que eu tenho é 36. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar esses dois. 30 mais 6, 36 possibilidades. Vai dar a letra A. Então, aqui a gente tinha que entender que o quê? Eu posso começar a fazer uma reta, começando de S, tá? E indo para 2 pontos em R. Ou eu poderia começar com 2 pontos em R, 2 pontos em S, eu poderia fazer assim, ó. 1, 2, aí eu escolheria um ponto em R e voltaria para S. Isso são formas diferentes de estar fazendo a formação do triângulo, tá? Isso aí me dá modos diferentes de fazer, ok? Num grupo de 10 alunos, há somente 3 homens. Então, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho homens, são 3, mulheres, são 7. Vocês já anotam essa observação. O número de comissões de 5 alunos que podemos formar com 2 homens e 3 mulheres agora aqui tem os meus critérios. Primeiro, eu preciso de uma comissão de 5 alunos. Então, vão ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. Destes 5 alunos, eu vou ter 2 homens e eu vou ter 3 mulheres. Tá? Então, agora, como que eu vou fazer essa combinação? Olha só, neste grupo de 5 alunos, interprete o que a gente está falando. Eu vou ter 2 homens e 3 mulheres. Combinação de homens. Como que eu posso fazer essa combinação de homens? Combinação, total de homens é 3, 2 a 2. O E é uma multiplicação, então é vezes. Combinação de mulheres. Por que eu estou usando combinação? Porque não tem critério para as mulheres. Então, para mim aqui, tanto pegar a Maria ou a Carla, com a Carla e a Maria, tá? Então, combinação agora. Mulheres são 7, 3 a 3. A gente vai multiplicar essas duas combinações. Combinação de 3, 2 a 2. 3 fatorial sobre 3 menos 2, 1 fatorial sobre 2 fatorial. 3 fatorial é 6, 6 por 2 vai dar 3. Vezes, combinação de 7, 3 a 3. É 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos expandir. 7, 6, 5, 4 fatorial. Vou cortar com este 4 fatorial. E 3 fatorial eu vou expandir. Quem eu simplifico aqui? O 4 fatorial com 4. O 3 vezes 2 eu corto com 6. 7 vezes 5, 35. E agora a gente multiplica 3 vezes 35. 3 vezes 35, 105. Letra C. Okay? Então, muita atenção quando vocês estiverem montando, para vocês ver se vão usar uma soma ou uma multiplicação de combinações ou arranjos. 9. Diretor de uma escola convidou 280 alunos do 3º ano para participar de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens, numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido
por qual personagem, olha aqui a importância, qual objeto, por qual personagem, qual cômodo da casa. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá uma resposta, dizendo qual foi o objeto escondido, quem que escondeu e em qual cômodo. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E o mesmo aluno não vai ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. Então, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há o quê? Então, olha só, aqui eu tenho um total de 280 alunos. Eu tenho que verificar as possibilidades dessas variações aí, dos objetos, dos personagens e dos cômodos. Então, aqui eu vou usar simplesmente o PFC, princípio fundamental da contagem. Então, quantos objetos eu tenho? 5. Vezes. Quantos personagens? 6. E quantos cômodos? 9. Então, pelo PFC, eu tenho quantas possibilidades aqui? 6 vezes 5, 30, vezes 9, 270 possibilidades de estar misturando aí quem pegou o objeto, aonde que escolheu e qual objeto. E o professor sabe que algum aluno vai acertar a resposta. Por quê? Quantos alunos eu tenho? 280 alunos. Se eu tenho 270 possibilidades, alguém vai acertar, né? Porque o número de possibilidades está bem menor que a quantidade de alunos. Então, eu tenho 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Então, aqui vai dar letra A. Se eu tenho 270 possibilidades, eu tenho 280 alunos, todos os alunos irão participar. Então, algum aluno vai acertar. Não é isso? Próximo. O tênis é um esporte que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo 4 canhotos, vamos anotar, canhotos eu tenho 4 e destros eu tenho 6. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Então, ele não quer a partida de canhoto e canhoto. Então, qual o número de possibilidades de escolhas dos tenistas? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pelo princípio da exclusão, tá? Nós vamos pensar primeiro que o quê? Vamos misturar todos os tenistas, todos podem participar, e eu vou retirar dali o que não pode acontecer. Então, olha só. Primeiro, a gente vai ver o total de partidas com todos. Então, total com todos participando. E depois, eu vou retirar o total de possibilidades, total com somente canhotos, que não pode acontecer. Então, eu retiro tudo. Então, aqui, total com todos participando, como que eu vou fazer? É uma combinação de 10 tenistas. Tenistas é par, né? Tomados 2 a 2. Menos o total com somente canhotos. Canhotos não são 4, então vai ser 4 tomados 2 a 2. Então, a gente vai montar isso. 10 fatorial sobre 10 menos 2, 8 fatorial, vezes 2 fatorial. A resposta está em fatorial aqui, ó, não precisa nem de resolver. Menos combinação de 4 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, aqui vai dar a letra A. Então, tá aqui a nossa resposta, letra A. Ok?
Então, para a gente estar resolvendo problemas de combinação ou arranjo, analisem, façam a pergunta se a ordem é importante, né? No caso dos tenistas aqui, não era tanto fácil eu escolher um ou outro. O que não podia acontecer era canhoto jogar com canhoto. Aí a gente retirou isso do total de possibilidades, tá? De todos jogando contra todos. Então, com isso, a gente encerra a correção da semana 2 do terceiro ano, PET volume 6, ok? Compartilhem, divulguem o grupo, né, no grupo de colegas e espero vocês até a próxima. Abraços!